Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto aqui pelo canal 7 da NET. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias deste dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Você também pode assistir o nosso jornal pelas nossas redes sociais. O site é tvriopreto.tv, a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7 e também pelas redes sociais da INSA TV. Confira os destaques desta edição. Após término do prazo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física, contribuintes pagam multas à União. Organização das Nações Unidas divulga alerta sobre o uso excessivo de medicamentos. E o quadro Vida Saudável de hoje, eu recebo a professora doutora da Unesp, Ana Elizabeth Silva, para falar sobre o estudo sobre a relação de bactérias do intestino com o risco de câncer coloretal. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias está no ar. E acabou ontem, às 11h59, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. O contribuinte que não fez a entrega dentro do prazo previsto fica sujeito ao pagamento de uma multa pelo atraso. E essa multa varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. A multa é calculada da seguinte forma: se não há imposto devido, a multa é de R$ 165,74. Isso acontece, por exemplo, com quem não teve rendimento no ano relativo à declaração, mas estava obrigado a declarar por ter bens em valores superiores a R$ 300 mil. Já para quem teve o imposto devido, a multa é de 1% ao mês, limitada a 20% do imposto devido. Além disso, correm juros Selic enquanto durar o atraso. A taxa Selic está em 11% ao ano. Por isso, o contribuinte deve ter atenção, pois o valor a pagar após o vencimento do prazo pode ser bem salgado. Então, se você não declarou o Imposto de Renda 2019, exercício 2018, não perca tempo e procure um profissional para ajudar você. Quanto maior o tempo sem fazer a entrega da declaração, maior o valor da multa a pagar. Um relatório de entidades ligadas à Organização das Nações Unidas, divulgado ontem, alerta que o uso excessivo de medicamentos e os consequentes casos de resistência antimicrobiana podem causar a morte de até 10 milhões de pessoas todos os anos até 2050. O prejuízo à economia global, segundo o documento, pode ser tão catastrófico quanto a crise financeira que assolou o mundo entre 2008 e 2009. A estimativa é que até 2030, a resistência antimicrobiana leve cerca de 24 milhões de pessoas à extrema pobreza. Atualmente, pelo menos 700 mil pessoas morrem todos os anos devido a doenças resistentes a medicamentos, incluindo 230 mil por causa da chamada tuberculose multiresistente. O relatório recomenda, entre outras medidas, priorizar planos de ações nacionais para ampliar os esforços de financiamento e capacitação, implementar sistemas regulatórios mais fortes e de apoio a programas de conscientização para o uso responsável de antimicrobianos e investir em pesquisas e no desenvolvimento de novas tecnologias para combatê-la. E agora nós vamos até a redação do Jornal de hoje saber mais informações sobre Rio Preto e região com a jornalista Thaís Lobato. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, internautas do Jornal de hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques dessa quarta-feira, policiais do BAEP prenderam um homem de 20 anos por atirar contra duas garotas de programa na madrugada de ontem no bairro Jardim Paraíso, na região norte de Rio Preto. Por sorte, nenhum disparo acertou as vítimas. E o aleitamento materno é importante para o crescimento e desenvolvimento da criança, pois por meio do leite a mãe passa para o bebê vários anticorpos que são de extrema importância. E é sobre esse assunto que a equipe do Jornal de hoje fez uma matéria especial que vale a pena conferir no nosso portal.
e a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chega à Diocese de Rio Preto hoje, na Casa da Comunidade do Mar Aberto. Comemorando a 10ª visita da imagem na cidade, os organizadores prepararam uma programação especial até o dia 5, quando a imagem deixará a cidade. E a despedida do ex-vereador Alcides Zanerato foi marcada por emoção e homenagens de familiares, amigos e autoridades políticas que compareceram na manhã de ontem no cemitério Jardim da Paz, na região oeste de Rio Preto, para dar o último adeus ao ex-parlamentar. Com 66 anos, Zanerato morreu na manhã da última segunda-feira na Santa Casa. Obrigado, Vivi, obrigado a todos e até amanhã. Obrigada, Thaís. Um ótimo restinho de feriado para você e até amanhã. E foi prorrogada até sexta-feira, próximo dia 3, a ação chamada Dia D de Escuta da Rede, que faz parte de um trabalho de escuta já em andamento na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para aproximar os jovens da escola e melhorar os índices de aprendizagem. Desde ontem, os diretores, professores e alunos de toda a rede estadual respondem a questionários online para compartilhar aprendizados, sugestões, boas práticas e expectativa em relação à infraestrutura e proposta pedagógica das escolas estaduais de todo o estado de São Paulo. Para ouvir as ideias e opiniões de todos, a Secretaria incentiva a promoção de debates e discussões com os alunos em horário escolar. A educação orienta que as escolas se concentrem no questionário e promovam um grande esforço de comunicação. Estratégias online e presenciais, redes sociais, murais da escola e a atuação do Grêmio Estudantil são as estratégias para o fortalecimento do diálogo. E agora eu tenho um recadinho para você e é sobre água Rárida. Confira. Há 13 anos no mercado de água mineral natural, o Grupo Minagem, que há 5 anos iniciou a comercialização da água Rárida, se consagrou por oferecer produto de qualidade e saúde à população. Padronizada por um rígido controle de qualidade, a Minagem se preocupa com todo o seu processo de produção, desde o envasamento até a chegada do produto ao consumidor final. Com propriedades medicinais, a água Rárida é diferenciada devido à sua composição bicarbonatada, seu pH alcalino e ao vanádio, resultando em mais qualidade de vida, energia e benefícios à saúde. E agora eu vou chamar o nosso apoio cultural e volto já já com o quadro Vida Saudável para falar sobre o estudo sobre a relação de bactérias do intestino com o câncer coloretal. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Maria Valentina Semijoias, onde você encontra beleza e sofisticação para valorizar o seu look. Vendas no atacado, varejo e consignado. Aumente sua renda. Seja uma das nossas revendedoras.
Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. E o RP Notícias está de volta e há 4 anos a Unesp daqui de Rio Preto realiza um estudo que relaciona a bactéria do intestino com o câncer coloretal. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui a professora doutora Ana Elizabeth Silva. Professora, seja muito bem-vinda ao RP Notícias. Uma ótima tarde para a senhora. Eu que agradeço o convite, né? É uma oportunidade assim, bem interessante para a gente estar divulgando os estudos, as pesquisas que são realizadas aqui na Unesp de Rio Preto. Né? Conta um pouquinho para a gente. Esse estudo partiu de uma orientanda da senhora e há 4 anos vocês ficaram estudando sobre isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação da bactéria com o câncer coloretal. Bom, esse projeto, né, ele fez parte de um doutorado da minha aluna, a Marcela Alcântara Proença. Nós já trabalhávamos com outro tipo de câncer, que é o câncer de estômago, relacionado com uma bactéria que realmente é reconhecida como fator de risco para o câncer de estômago, que é a Helicobacter pylori. Né? E, posteriormente, nós observamos na literatura alguns relatos de uma outra bactéria, que ela é conhecida como Fusobacterium nucleatum, e uma possível relação com câncer de intestino. Tá? Na época, a Marcela estava finalizando o mestrado, né, íamos iniciar o doutorado, então a gente achou interessante também estar avaliando essa relação em pacientes aqui da região de Rio Preto, né, tanto com o câncer coloretal, quanto indivíduos que apresentam uma lesão benigna do intestino, que é conhecida como adenoma ou pólipo, né, mas que esse adenoma ele pode também progredir para o câncer coloretal. Essa é uma bactéria já existente no intestino? Como que é, doutora? O nosso intestino ele é colonizado, né? Ele tem uma microbiota, uma flora bastante intensa, com uma variedade de micro-organismos, né? Diferentes bactérias, protozoários, fungos, e também esta bactéria especificamente. Tá? Então, essa bactéria ela geralmente é encontrada na cavidade oral, na boca, né? Ela pode provocar inflamações como periodontite, gengivite, então alguns problemas odontológicos. E a partir de 2012 que alguns estudos começaram a mostrar a relação dessa bactéria também com o câncer de intestino, ou seja, na região do tumor, né, no sítio do tumor, uma abundância, uma quantidade muito grande dessa bactéria em relação à região adjacente, né, à região normal. E também quando se faz a avaliação em indivíduos saudáveis, sem tumor, sem adenoma também, se verifica a bactéria, mas numa quantidade muito menor. E aí, como que surgiu da Marcela chegar e falar, doutora, eu vou começar a fazer esse estudo e vocês já aprofundarem mais? Olha, nós tivemos uma participação muito importante do doutor Alaor Caetano, que ele é médico e tem um centro de endoscopia em Rio Preto. E, na realidade, ele que inicialmente nos apresentou um dos trabalhos mostrando essa relação. Então, nós fomos buscar mais informações. Nós já tínhamos amostras coletadas, amostras de DNA de pacientes com câncer coloretal e com adenoma no nosso laboratório. Né? Então, tudo isso aprovado pelo Comitê de Ética. E aí nós fomos tentar verificar qual seria essa relação. Né? Por que a presença da bactéria numa quantidade tão grande poderia estar desenvolvendo ou desencadeando um mecanismo que poderia estar relacionado com o câncer. Tá? Então, um aspecto importante é que uma quantidade muito grande da bactéria pode estar provocando um processo inflamatório, uma inflamação crônica, né, num sítio do intestino. Essa inflamação crônica também acaba ativando, vamos dizer assim, alguns genes do nosso material genético que estão relacionados com progressão tumoral. Né? Então, ativa tanto uma inflamação quanto, se essa inflamação realmente não regredir durante um processo, né, é claro que de vários anos, pode estar provocando danos, lesões no material genético, né, das células intestinais. E isso é um dos primeiros passos para se iniciar um processo maligno, um processo de cancerização. Tá? As bactérias também, elas podem estar produzindo toxinas, né, substâncias nocivas naquele tecido,
Isso também acaba gerando danos no material genético e, de certa forma, ativando genes, que são oncogenes, que ativam o processo de proliferação celular, e aí, dessa forma, é o mesmo mecanismo que atua na inflamação crônica e também na iniciação do câncer. E quais são os sintomas, quais são os sinais de que essas bactérias proliferaram e pode acarretar no câncer? Realmente, a gente não tem informações em relação a quais são os sinais de uma grande abundância da bactéria, tá? Então, esses trabalhos, na realidade, mostraram já nos pacientes com câncer. Então, a gente observa que para o câncer coloretal, ele é, assim, de certa forma, é um câncer que ele é silencioso, né? O indivíduo, frequentemente, ele vai descobrir se ele apresentar algum desconforto, né, uma mudança no funcionamento do intestino, geralmente pode ter perda de peso, a presença de sangue também, né, nas fezes, e a partir daí ser detectado, tá? Então, esse estudo também é interessante em relação à bactéria, que além de você poder ter amostras, de certa forma, do tumor, é possível também detectar a presença da bactéria nas fezes desses indivíduos. Então, através de vamos dizer assim, de um exame simples e mais rápido, é possível fazer a extração de DNA das fezes de pacientes com câncer coloretal ou de grupos de risco, né, para esse tipo de câncer e, de certa forma, quantificar a presença da bactéria, né? Se realmente constatar uma frequência, uma abundância muito grande, de certa forma, esses indivíduos eles podem ser, vamos dizer assim, ser acompanhado mais de perto em termos de que realmente possa ajudar na prevenção, né, da manifestação do câncer coloretal. Então, nesse caso, é de suma importância que os exames preventivos, que os check-ups sejam feitos pelo menos uma vez por ano? Em relação ao câncer coloretal, assim, não é tão simples, porque geralmente para você coletar uma biópsia tem que fazer um exame invasivo, que é a colonoscopia, né, que é um exame bastante desagradável. Então, esse tipo de exame geralmente é indicado a partir dos 50 anos de idade. Tá? Mas se a pessoa já tem uma história familiar de câncer coloretal, né, ou já foi detectada alguma lesão benigna no intestino, então realmente é interessante que ele faça essa colonoscopia. Na realidade não é a cada um ano, né, o médico, conforme a história, né, clínica do paciente, que vai estar determinando, mas geralmente é a cada 4 ou 5 anos. Como a senhora tinha dito que poderia detectar alguma coisa no exame de fezes, eu já imaginei nos check-ups anuais que as pessoas fazem se poderia ter esse resultado nesse tipo de exame. Olha, assim, esse exame de fezes que eu estou colocando para você, ele está sendo utilizado ainda em fase de pesquisa, nos laboratórios de pesquisa, tá? Ele ainda não está disponível nos laboratórios clínicos, justamente porque todas essas informações ainda estão em estudo, em análise, tá? Então, assim, a grande dificuldade que a gente observa de realmente relacionar de uma forma categórica que esta bactéria, fusobactéria, está relacionada com o câncer de intestino, é justamente pela variedade de bactérias diferentes que colonizam o intestino, tá? Vários estudos têm, de certa forma, procurado e avaliado outras bactérias e têm, assim, de certa forma, constatado principalmente a relação com esta. Mas também já há indícios de que esse microambiente inflamatório do intestino, com a presença de outras bactérias que possam ser patogênicas, possam estar, de certa forma, se somando, entende? E na realidade não seria um único fator, não uma única bactéria, mas aí talvez um conjunto de bactérias que poderia estar propiciando isso. Então, a gente acredita que, né, futuramente, eu acho que brevemente, se possa ter, vamos dizer assim, um painel, né, de micro-organismos que possam ter esse potencial, de certa forma, patogênico, de estar desencadeando e, de certa forma, também aumentando o risco de câncer de intestino, além dos outros fatores que já são bem conhecidos, né? E os estudos não param, né, na área da saúde ainda, né? Não, realmente não param. Assim, os próximos estudos realmente mostram que é importante não só trabalhar com amostras dos pacientes, mas fazer estudos in vitro, ou seja, utilizando linhagem de células em que a gente possa, de certa forma, agora, essas culturas de células, infectar especificamente com esta bactéria, a fusobactéria, e aí sim você consegue, de certa forma,
avaliar quais são as alterações moleculares que ela está provocando, que tipo de mediadores inflamatórios que ela está ativando, certo? E também já tem estudos em modelos de camundongo, tá? Em que é possível, de certa forma, transplantar um modelo de tumor de intestino, né, no camundongo, infectar também com a bactéria e avaliar, de certa forma, a progressão do tumor. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Parabéns para a senhora e para a Marcela também, a aluna que desenvolveram esse estudo. E sempre que tiver alguma novidade dos estudos da Unesp, pode mandar aqui para a gente. Bom, nós que agradecemos, né, estar divulgando. Eu acredito que é um assunto de interesse da sociedade, da população, desse conhecimento. Assim, os médicos também já estão, de certa forma, tendo conhecimento disso. E a gente espera, né, que num futuro breve realmente consiga ter exames mais específicos para detectar essa bactéria. Muito obrigada, então, doutora, e uma ótima tarde para a senhora. Muito obrigada, agradeço. E se você está à procura de trabalho, papel e caneta na mão para conferir as vagas do balcão de empregos. Uma vaga para açougueiro, uma vaga para analista de recursos humanos, uma vaga para analista de relacionamento, 2 vagas para auxiliar de cozinha, 3 vagas para consultor de vendas, 3 vagas para construção civil, 1 vaga para estagiário em RH, 2 vagas para manicure temporária, 2 vagas para mecânico de empilhadeira e 1 vaga para supervisor comercial. Os interessados devem procurar a Secretaria do Trabalho na Rua Ondina, número 216, na Redentora. E o RP Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse a nossa fanpage, é facebook.com/TV Rio Preto 7. Para conferir tudo o que rola ao vivo aqui na nossa programação, acesse o nosso site, é tvriopreto.tv. E para saber mais sobre nossos parceiros e convidados, siga a nossa página no Instagram, é @RP Notícias Oficial. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você amanhã, então, ao vivo, aqui a partir do meio-dia. Tenha um ótimo restinho de feriado e até lá.